Olá a todos. É, Daremos então sequência ao nosso projeto Abordagem Introdutória de Conceitos Multidisciplinares Relativos à Via Veículo, Interação Via Veículo, e vamos retomar alguns conceitos da aula anterior, especialmente que tivemos alguns problemas técnicos aqui, relacionados ao conteúdo que não estava sendo mostrado, não estava sendo possível visualizar no momento, né, em que eu estava abordando algumas das questões aqui. Primeiramente, retomamos a questão, né, a engenharia de transporte ser extremamente recente e a lacuna formadora, né? A lacuna formadora está relacionada, como nós vimos, né, pelos cursos não abordarem questões que integram todos os elementos da malha de transportes, né, da malha viária do veículo, né, a interação entre os elementos de forma conjunta e agregada, né, recente formalização da área de estudos no Brasil, né, até porque em outros países a realidade é bem diferente, né, em os países que já desenvolveram uma infraestrutura mais arrojada e mais multimodalidade, né, a expansão viária desordenada foi abordada também e a escassez de profissionais especializados na área de transportes, né? É, então, essas foram as questões abordadas, né, no primeiro momento, e fizemos um panorama, né, que basicamente aqueles dados, né, para percorrer 10 quilômetros, né, na capital mineira, né, Belo Horizonte, e também em São Paulo, né, capital, a, o tempo perdido a mais em horário de pico, né, é de 103,57% a mais, né, ou seja, mais de duas vezes o tempo de trajeto em horários cotidianos, em horários fora do período de pico, né? Que é uma situação alarmante e a dependência do modo rodoviário traz aí grandes entraves para o desenvolvimento urbano, da mobilidade, da eficiência e do acesso aos mais variados espaços de um complexo, né? De um complexo urbano viário e prejudica toda uma comunidade humana, né? A infraestrutura incipiente, as vias com infraestrutura precária, com a superfície do pavimento com problemas que vamos estudar a fundo na aula de hoje, como que eles impactam no desempenho, das tipologias veiculares de operação e da qualidade de vida, né, na sociedade, né, existe questão, várias poluições, né, poluição sonora, poluição visual, né, poluição do ar, né? Então, todas as questões impactam na nossa qualidade de vida. Então, os modelos são a chave para termos mais precisão no nosso desenvolvimento, né? Além também de, obviamente, estar pensando em novas alternativas fora do modelo viário atual desenvolvido, correto? Então, enfrentamos dados alarmantes de tráfego, né? Que são esses dados aí que datam aproximadamente de agosto, setembro desse ano, da pesquisa da TomTom Brasil Traffic, divulgados pela CNT de Mobilidade e População Urbana 2024, né? Em agosto, 7 de agosto. Então, partimos aqui para essa análise, né, do panorama, apenas algumas imagens que faltaram ser reveladas aqui, porque a apresentação, né, do slide não estava sincronizada com o compartilhamento de tela. A imagem aqui do congestionamento, né, quilométrico na Avenida Antônio Carlos está aqui, está um pouco oculto, mas a fonte Tomás Santos, o tempo, né? Esses congestionamentos aqui são cada vez mais cotidianos e comuns na nossa capital mineira, em contraponto com uma malha ferroviária extremamente pequena e praticamente inexistente, denominada malha metroviária, apesar de ser apenas uma malha de trem de superfície, né? Então temos algumas críticas aí frente a denominações que são dadas a sistemas que não devem ser denominados de uma forma que não são, né? Então vamos lá. E também chegamos aqui problematizando a expansão de Belo Horizonte a partir dos limites da Avenida do Contorno, que é esse contornozinho aqui no meio, né? E a mancha urbana se estende por toda essa extensão, ou seja, Belo Horizonte mais do que
triplicou, quadriplicou, quintuplicou, né? Aumentou várias vezes de tamanho a mancha urbana e esse contorno aqui, que foi a Belo Horizonte projetada, não foi suficiente, né? Não foi, não conseguiu levar a organização que existe dentro desse espaço para as suas aforas, né? Então toda a expansão seguiu com contornos viários aqui, cada local com um padrão distinto, né? E aí fizemos uma análise mais, né, próxima aqui desses contornos. Essa aqui é a Avenida do Contorno, pessoal, né? Que foi problematizada na primeira aula. E o formato viário é muito organizado conforme comentamos, né? As avenidas perpendiculares, as ruas perpendiculares umas às outras, paralelas a outras que são perpendiculares também, esquarteirões em formatos quadrados perfeitos, mas aí você sai desse contorno, você tem vias com padrões completamente inerentes a cada bairro, né? Formatos triangulares entre vias, né? Porque não existe um fechamento perfeito entre as interseções, né? A Rua do Ouro aqui que eu comentei que tem um formato bastante curvo aqui, que não é muito um formato muito intuitivo, né? O motorista ter ali noção do tráfego que está realizando. Aqui os aglomerados, né? Os conglomerados, né, que são formados aí com a expansão desordenada e urbanização acelerada do país. Os problemas nas falhas superficiais do pavimento, né, que estão relacionadas, aqui nesse caso a região centro-sul de Belo Horizonte, né, estão relacionadas à textura do pavimento, né, e nós problematizamos isso aqui inicialmente, né, que a interação via veículo, na verdade o sistema de transporte não é constituído apenas por via veículo, né, uma errata aqui no caso, em plano de operação, nós temos também os terminais. Os terminais, a via vai ligar os veículos, conectar os veículos a diferentes terminais, né? E o plano de operação, a relação entre esses elementos, né? Esse sim seria o sistema de transportes como um todo. E as construções relativas aos terminais são extremamente relevantes também, de se ter precisão e estrategicamente já referenciadas, além do formato, a arquitetura delas, está conectada aí a um fator acessibilidade, para que as pessoas tenham acessibilidade, né? Pessoas com mobilidade reduzida tenham um nível de acesso adequado, né? Assim como qualquer outra pessoa, né? Então, na acessibilidade, nós sempre partimos do pressuposto que a pessoa com menor nível, grau de mobilidade deve ter facilitado o acesso, né? Pessoas com mobilidade reduzida, né? Esse caráter recente, né, carência dos estudos agregados, porque, né, aquela questão lá, né, do via veículo, não ter uma crítica própria a essa questão, e o enfoque, geralmente, na engenharia civil, inclusive, que é trazido por ela, no estudo da interação. Não, no caso aqui, nesse caso aqui, nós estamos apenas problematizando que o nosso foco será a interação entre material rodante e superfície de rolamento, né? Que o nosso estudo vai enfocar nesta interface. Mas a engenharia civil, historicamente, tem uma tradição de apenas construir pavimentos sem se preocupar no processo de operação das tipologias veiculares nele em como que se dá esse processo, a física, a dinâmica, envolvida a evolução desses sistemas, a evolução dos materiais, borracha do pneu, do material do pavimento, né, ao longo dos anos. Não é uma preocupação notável. E a engenharia de transportes vem para suprir essa lacuna, mas ainda assim os cursos apresentam essa carência. E aqui havia como segundo elemento, né, que mais influencia na segurança viária. Isso é um dado importante para nossas problematizações agora mais à frente. Esse 35% de contribuição, porque as nossas vias, as nossas vias com a qualidade incipiente que apresentam um planejamento insuficiente, elas acarretam mais fatalidades, sinistros, né, de trânsito e problemas relativos a congestionamentos e travamento, né, e falta de precisão de horário, justamente por esse planejamento
insuficiente, né? Falta de um olhar atento e agregado a todo o complexo de transportes, né? E abordagem dos elementos da segurança viária, né? Nesse primeiro momento, né? Que conecta-se com o plano de operação. Aderência pneu-pavimento. Aí nessa introdução à aula 2 parte dessa parte. Nós vamos mudar de apresentação, mas apenas precisava mostrar essas imagens para que vocês tenham, né, possam recapitular esses dados e essas ponderações para que possamos seguir nessa aula mais técnica a respeito desses estudos. No caso aqui, importante deste slide, a interação via veículo é essencial, né? Pneu pavimento, no caso aí que os estudos rodoviários são mais comuns, né? Nós temos falta de material sobre outros modos de transporte como ferroviário no Brasil, justamente reflexo da falta de investimento, né? Que temos nesse modo de transportes, né? A maior parte dos sinistros de trânsito, né? Correrem associados a falhas humanas e problemas viários, né? Geralmente é essa combinação, né? E o grau de aderência entre o pavimento é proporcional à textura. Então, a textura está relacionada ao grau de aderência. Se nós estamos falando de aderência entre as duas superfícies, né, os dois objetos, o pavimento e o material rodante, estão falando da necessidade de ter uma textura adequada do pavimento, além de outras influências que nós vamos ver mais à frente, né, relativas às características dos pneus e tudo mais, né? A textura e microtextura, né? A textura é microtextura mais macrotextura combinados. Então, esses são os principais elementos, componentes aí do nosso grau de textura. A microtextura está relacionada ao atrito, ou VRD, né? E a macrotextura, à drenabilidade, conforme ensaios realizados no artigo de referência desta apresentação. E com isso, né? Acredito que tenha dado um probleminha aqui. Seguimos para a segunda aula. É, seguimos aqui para a segunda aula. E, então, continuamos aqui. Nossa abordagem de conceitos multidisciplinares relativos à interação de veículo na nossa segunda parte. Que nós vamos detalhar mais alguns modelos matemáticos de previsão, né? Da interação entre os dois elementos, né? Que eu bato tanto nessa tecla pela necessidade dos cursos de engenharia de transportes criarem mais eixos de estudo em que os estudantes possam ter contato, ao mesmo tempo que os estudos tradicionais, as técnicas cristalizadas no meio da engenharia civil, da construção das infraestruturas, das rodovias, também possam estudar como é o modo de operação básico de qualquer veículo, de qualquer sistema de transporte, seja ferroviário, né, as ferrovias, seja rodoviário, os veículos leves, os caminhões, os traminhões, as carretas, né? Todos os tipos de veículos mais pesados, veículos mais leves, veículos não motorizados, essas características dessa interface, né? É, e relação direta com o pavimento, né? Então, tendo noção de mecânica veicular, aeroviário, também dos aviões, né? Hidroviário, né? Transporte no meio, sobre água, né? Então, nós vamos expor modelos técnicos essenciais para a compreensão da interação entre os elementos e o fazer engenharia de transporte, que eu gosto de usar esse termo, fazer engenharia de transportes mais preciso, porque não temos uma cultura do fazer engenharia de transporte. O fazer engenharia de transportes é o engenheiro civil que pega um projeto de transportes, é o arquiteto e urbanista que tem uma responsabilidade para com um nicho específico do transporte. O transporte é uma área independente, deve ser tratada como tal, tem suas próprias matizes, seus próprios nuances, né, e questões técnicas que outras áreas não são capazes de suprir, né? Então temos que parar com essa noção de que qualquer outro profissional de engenharia, arquiteto urbanista, tem a capacidade de fazer o que o engenheiro de transportes faz sem um estudo mais aprofundado na área, né? É necessário, sim, um estudo,
né, para garantir a precisão e segurança dos sistemas. Então, começamos a nossa segunda parte. Você que não tem um conhecimento da área, essa aula é para qualquer pessoa, viu, pessoal? Para pessoas que já são mais experientes, podem comentar e ajudar aqui com informações pertinentes, atualizações, correções. Pessoas que não têm experiência, né? Pessoas que são leigas, que têm interesse em entender mais sobre isso, né? Então, começamos com essas duas imagens, né? Essas imagens de projetos de vias, né? Projetos geométricos de vias por onde elas vão passar. Aqui estamos aqui vendo um modelo por onde uma via, uma ampliação de via pode passar para aumentar a capacidade, né? Atender mais trânsito de veículos, né? Aqui o projeto de um viaduto, né? Nesse caso aqui já, esse aqui estamos ilustrando um projeto de um viaduto. Então, para vocês entenderem um pouco da essência dessa nossa parte 2, né? Dos estudos de interação via veículo. Então, começamos falando um pouco, e retomando até esse horário multidisciplinar que abordamos agora, a carência da abordagem, né, no contexto acadêmico. Então, geralmente, essa abordagem, interação de veículo, não é estudada de forma integrada e precisa, né, e aderência para pneu pavimento, né, lembramos os conceitos fundamentais, é associada a elementos de operação veicular, a nossa mecânica veicular, como o veículo funciona, como ele sai do repouso, como eu garanto que ele desenvolva velocidade e a trajetória que eu preciso que ele desenvolva para eu chegar ao meu destino, né? De forma interdependente com o complexo viário, né? De forma integrada, com o complexo viário, né? As propriedades do pavimento de forma unificada com o mecanismo de operação veicular, o mecanismo fundamental de como o veículo funciona, né? Como ele desenvolve todos os seus deslocamentos, né? A física, a mecânica dinâmica, ela é fundamental, ela é essencial. Temos que saber, temos que ter noções de mecânica. Não, não é suficiente um profissional em transporte se formar sem ter a noção de um elemento que faz parte fundamental, a peça fundamental do transporte, né? O veículo. Curso de engenharia de transportes, né? Geralmente abordam o estudo do projeto básico das vias, como eu comentei antes, já antecipei, né? Por normas, né? As normas que os projetistas utilizam já são muitas vezes regulamentadas por órgãos oficiais, né? Ainda as NBRs, né? O DNE, o DENIT atualmente, né? Que alguns modelos aqui que vamos ver vão se referir ao DNR, né? Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, porque era o nome antigo do atual Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, né, o DNIT, DNIT. E esses órgãos, eles estabeleciam diretrizes e normas para que os projetistas sigam e implementem nos seus projetos, quase que de forma automática. Eu peguei nesse caso aqui, olhei aqui, mas sem ter uma reflexão. Como chegaram a esses modelos? Por que que eles são da forma que eles são? É importante nós termos um senso crítico de ir a fundo na origem dos modelos, né? De onde que eles provêm, né? Qual que é a finalidade, quais são os elementos variáveis ali que estão funcionando no modelo para que ele funcione. Os modelos não são simples quando se trata do mundo real, como fórmulas físicas, por exemplo, no mundo ideal, né? Que nós estamos acostumados no estudo da física. O mundo é dinâmico, ele tem várias variáveis que nós às vezes não conseguimos nem perceber que estão interagindo ali, né? Como a rugosidade de superfícies, né? Superfícies rugosas. Nós não conseguimos ver irregularidades, muitas vezes, em superfícies que têm microscopicamente, né, essas irregularidades. Aqui, né, damos um zoom no pavimento, vemos como um chão que parecia liso, não é dessa forma, de fato, né? E os cursos, né, geralmente abordam o projeto básico de vias e as normas, né? E áreas voltadas do eixo de planejamento de transportes, né, ao planejamento georreferenciado do sistema, que é essencial, mas ele, mais os projetos básicos de vias por normas técnicas, não é suficiente para que possamos construir vias da forma mais precisa possível. E falta da problematização, como já batemos na tecla várias e várias vezes, dos veículos, dos modos de transportes, tecnicamente.
inviabilizando esse conhecimento holístico, né, generalista, crítico, do complexo a se intervir de forma agregada. Então, tendo isso bem fortalecido, solidificado na cabeça de vocês, podemos prosseguir aqui dando ênfase aos modelos técnicos e a alguns conceitos-chave fundamentais. Primeiramente, nós temos o International Friction Index, com a sigla mais conhecida como IFI, né? É a aderência pneu-pavimento, nós discutimos, né, que está relacionada à capacidade das duas superfícies estarem atadas, eles estarem uma conectada à outra no processo de operação veicular, o pneu do veículo adere à superfície do pavimento para estar fazendo seu rolamento, né? Discutido anteriormente essa aderência como um fator essencial da segurança da operação do sistema, porque a aderência garante que o veículo não saia, né, a trajetória, que o veículo, que o condutor do veículo tenha controle sobre a trajetória e a direção do veículo, né, e a velocidade, né, porque muitas vezes quando o veículo está não está aderido à superfície, o movimento dele está sob a ação de outras forças com as quais o o sistema de operação veicular, né, os mecanismos ali que são projetados, né, no design veicular, na engenharia automotiva, não vão influenciar sobre a maneira, já que em outros elementos ali, quando o pneu não está aderido ao pavimento, o estudo dos engenheiros não é voltado para isso, mas quando existe a interação entre as superfícies, ele está em rolamento, né? Então, essa segurança é influenciada diretamente pela aderência pneu-pavimento. Nesse caso, né, a comunidade internacional nas últimas décadas, nos últimos tempos, vem procurando desenvolver, né, pesquisas para harmonizar, né, a classificação do que é aderência, né, como que ela pode ser padronizada no mundo, de forma unificada e que todos os países consigam ser mensurados e avaliados qualitativamente, né, nesse quesito. E aí, o marco para o desenvolvimento desse valor unificado, internacional, né, o experimento da Permanent International Association of Road Congress, essa sigla que vocês estão vendo aí, PIARC, né, PIARC, realizada em 1992. Nesse contexto, né, foi criado o IFI, né, fornecendo, eles utilizaram de vários mecanismos de medição da aderência do pneu-pavimento, vários mecanismos que medem microtextura e macrotextura para harmonizar e gerar um só índice que determina de forma direta e precisa a aderência pneu-pavimento, que é a textura, né, no caso, o exato do valor de aderência, né, que combina os valores de microtextura, que veremos que tem relação direta com atrito entre pneu e pavimento, e a macrotextura, né, do nosso pavimento, são os principais componentes da textura. Então, International Friction Index, né? Fricção, né? Essa é a questão do atrito ali, questão da interação entre o pneu e o pavimento, e o index seria como se fosse um valor, uma média desse indicador, né? Friction Index, qual que seria o valor médio desse friction, né? E um coeficiente internacional, né? É uma escala internacional, International Friction Index. Então, para vocês entenderem, em segurança viária, esse elemento é chave, é fundamental. E aqui temos uma imagem, né, que eu mesmo tirei no centro de Belo Horizonte, ali na regionalidade da Savassi, de como que até em regiões mais que estão dentro da contorno, que é a região planejada de Belo Horizonte, nós temos aí problemas com patologias crônicas aí na interação com os veículos, correto? Dando sequência, nós vamos começar a parte mais grossa agora da aula, né? Que nossos modelos matemáticos vão entrar, né? Começamos estudando um modelo matemático que prevê o torque de tração aproximado de um veículo. O que seria um torque de tração? Quando a gente fala em tração, a gente pensa o que pode fazer ele, no caso, sair do repouso, né? Seria uma forma mais simples de pensar. Ele está em repouso.
Qual que é a força que será feita? Vai fazer com que todo o mecanismo funcione de modo a vencer as forças inerciais do repouso. Inércia teria a tendência de um corpo permanecer no seu estado. Se ele está parado, ele tende a permanecer parado. Se ele está em movimento, tende a permanecer em movimento constante, por exemplo, né? Ele está em repouso, pensamos aí para tirar um corpo de repouso. A roda está no chão, né? A roda está no chão e a gente quer tirar esse móvel do repouso. Quais forças vão ser feitas para o rolamento se iniciar e o movimento da mágica acontecer, né? Nós aí, nós temos aí a importância de se compreenda todo o sistema de transportes, a transmissão, né? A transmissão, eu acho que tem um rim aqui, mas a transmissão de rotação do motor. Existe toda uma associação de polias, correias, correntes, que vai transmitir um motor que tem combustão interna simples, por exemplo, e o pistão sobe e desce, ele, né, sobe, comprime os gases, explode os gases, né, fazem um movimento absurdamente rápido que faz o pistão, né, faz a biela girar e a biela vai transmitir, né, um eixo de manivelas ali, né, uma rotação que vai sendo transmitida a outros entes, outros mecanismos que vão se transmitindo, e a relação entre eles vai determinar qual rotação final será transmitida ao pneu. Então, tem a ver isso, nós estamos falando de tração, né? No projeto de manutenção de veículos, né, é extremamente relevante considerar a interação das forças necessárias para superar o estado de repouso, como foi comentado, a tração. Então, a tração está relacionada ao como o RPM vai influenciar diretamente na tração, porque o RPM vai fornecer um torque para as rodas, né? Cada torque vai ser ali, os valores de torque vão sendo transmitidos e alterados da forma que foi projetada para que se tenha rotação segura e desejada na roda, né? O nosso torque produzido na roda. Produzirá a tração que o movimento para frente. Nesse sentido, os elementos de RPM, né, precisam ser analisados com cautela. Então, enunciaremos o seguinte modelo, de acordo com alguns artigos aí que foram lidos, e um professor da comunidade de referência em física, né, esclareceu aqui para nós. Temos aqui o torque de tração. O valor do torque de tração pode ser definido por este modelo. Simples. Alfa multiplicado por M multiplicado por G multiplicado por R, em que alfa é o coeficiente de resistência ao rolamento, M a massa do veículo em quilogramas. Então, o nosso coeficiente de resistência ao rolamento não tem dimensão, é um coeficiente, né? Ele é uma constante de acordo com o caso. M é a massa do veículo em quilogramas, G é a aceleração da gravidade, né, que é medida, que aí em média 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E o nosso raio, o raio da nossa roda, né? Voltamos aqui, o raio da nossa roda em metros, correto? Então, nós problematizamos a aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa parte aqui não está visível na apresentação, mas aqui o nosso alfa, que é o nosso coeficiente de resistência ao rolamento, está relacionado ao material da superfície de rolamento, seja asfalto, cimento. Geralmente em asfalto e cimento nós temos um coeficiente de aproximadamente 0,01, correto? Então esse alfa, no nosso caso da interação via veículo rodoviária, consideramos sempre em média 0,01. Né? Então esse alfa sendo 0,01, multiplicaríamos pela massa do veículo, né, em quilogramas, pela aceleração da gravidade e pelo raio em metros. Já adianto que este modelamento vai nos entregar um valor final de torque de tração aproximado, mínimo necessário para você tirar o veículo do repouso, e é um valor extremamente relevante para você saber o torque que é ali o limiar do veículo está parado, o veículo entra em movimento. O torque que vai fazer as rodas começarem a girar, o veículo sai do repouso, né?
é o torque de tração. E a unidade do torque é Newton metro. Então, esse modelamento vai nos entregar o torque em newtons metro. Olha só que legal. E o resultado em newtons metro, unidade de torque. Certo? Continuamos aqui. Então, tendo esse modelamento essencial como insight, né? Seguimos aqui problematizando e aprofundando o que é o valor de resistência à derrapagem, né? O veículo, quando ele trafega, ele está sob influência de vários fenômenos físicos, né? Com destaque o atrito entre o material rodante e o material da superfície. Sempre existirá um atrito, né? Entre essas superfícies. Quando as rodas giram, elas não podem deslizar, então elas estão girando. Se elas deslizam, nós temos sérios riscos à segurança, né? Sérios riscos à segurança veicular, à segurança do sistema, à segurança dos passageiros, dos condutores, porque perde-se o controle da rotação das rodas. Então, existem outros mecanismos inerciais aí que vão fazer o veículo realizar uma trajetória fora do controle. Então, a derrapagem, né, é, ela é, ela é um fator que põe em risco a segurança, né? Então, as rodas não podem deslizar, o que implica na perda de controle da velocidade e trajetória do veículo pelo condutor. E esse valor de resistência à derrapagem, falar em extenso, valor de resistência à derrapagem, conhecido como VRD, é associado à capacidade do veículo de trafegar sem deslizagem. Então, qual que é a resistência, né, da superfície a ele deslizar? Como, por exemplo, você pensa numa pista lisa com o mínimo de atrito possível, em que as pessoas, por exemplo, né, patinam, né, fazem patins ali no gelo, por exemplo. O atrito é mínimo, então elas vão estar deslizando, mas elas têm ali toda uma mecânica, estão preparadas para o movimento de deslizamento. No caso, nós não andamos nas nossas vias deslizando, então nós estamos sempre girando, rodando. E esse giro, ele é essencial para nossa segurança, para que tenhamos controle do movimento, né? E a capacidade dele trafegar sem deslizar. Quanto maior a resistência à derrapagem, maior a segurança. Então, tem exatamente a resistência a esse problema. O problema seria a derrapagem. Qual que é a resistência a ele? Quanto maior, maior a resistência. Quanto menor, mais ali estamos ali com problemas, né? Temos probabilidade maior de deslizar. Quanto menor o VRD, derrapar, né? A presença de água provoca grande redução do indicador de VRD. Lembrando, né? O aumento do VRD implica em maior segurança, tem maior resistência a derrapar. Menor VRD, menor a resistência a derrapar. Então, mais fácil de derrapar. A presença de água reduz sensivelmente a, a capacidade do veículo trafegar sem derrapar. A probabilidade de derrapar é muito maior. Então, um fator aí de risco. Água nos pavimentos molhados, nós já sabemos disso. Quando o pavimento se encontra molhado, nós temos que reduzir a velocidade, porque maiores velocidades implicam na redução da aderência, do contato entre as superfícies pneu-pavimento, né? E aí implica em fenômenos que nós não queremos que aconteçam com a conhecida como aquaplanagem, nós chamamos de hidroplanagem, né? A hidroplanagem é a perda total de contato do pneu com o pavimento, né? Além disso, né, o grau de polimento do pavimento, que é reduzido, que é aumentado, perdão, pelo tempo do tráfego, né? O tempo igual a tráfego, porque quanto maior o tempo que o pavimento está exposto, né? Ali a tráfego, a operação, né, do sistema, maior é o tráfego e ele vai vir em contato, né? Cargas pesadas ali trafegando, vão fazer o pavimento ter uma textura cada vez menor, né? Valores menores de micro e macrotextura fazem com que ele fique mais polido e isso provoque, reduza sensivelmente a aderência também entre os elementos do pneu e pavimento. Aumenta a possibilidade aí com pavimentos molhados e polidos de mais ainda de acontecer a aquaplanagem, né? Perda total de contato, o veículo sai girando, né? Sai rodando, sai rodopiando, não a roda, mas o próprio veículo
porque ele perde o contato com a superfície, né? É, ele sai da inércia do movimento que ele estava realizando, né? E derrapando na pista. Então, o tempo tráfego influencia, né? No polimento, grau de polimento. Pavimentos mais polidos ocasionam menor aderência, menor textura. Não sabe se ao certo, né, segundo João Rodrigo Guerreiro Matos, o estudo da UFRGS, né, quais são os elementos que impactam diretamente na evolução da textura do pavimento, né, e como que ele após aí a construção, qual que é o tempo que vai permanecer com uma textura adequada para o tráfego. Não se sabe a evolução é, é, exata, mas aí ensaios, estudos específicos, como o trabalho de João Rodrigo Guerreiro Matos, nos mostrará o monitoramento aí, né, de vários pontos de uma rodovia e avaliação de como que a textura delas varia com um certo tempo e como que a textura delas se comporta em diferentes seções viárias para previsão, né, e construção de modelos de tendências de textura de pavimento, a evolução da textura dele, né, que vai impactar sensivelmente aí na segurança do sistema. A ocorrência de mais sinistros, cada vez mais sinistros, pode indicar ali um problema com textura, né? Então, fica esse insight, né? E aí temos aqui que tem detalhado, só para né, comentar essa ilustração, o modelo pêndulo britânico, que é o modelo que nos mede o VRD, a valor de resistência à derrapagem, que, curiosamente, é a nossa microtextura e o nosso atrito. VRD, microtextura, atrito, são conceitos muito relacionados, é, quase sinônimos nesse caso aqui. Estamos falando de resistência à derrapagem e microtextura, né? É a microtextura do nosso pavimento. Partículas pequenas dos agregados do nosso pavimento, né? Que oferecem resistência à derrapagem do veículo. Esse pêndulo britânico é um método de ensaio técnico no pavimento que nos medirá qual que é o valor de microtextura que está sendo apresentado por ele naquele momento. Bom, continuando aqui, uma questão importante, né? Os elementos viários contribuintes para a ocorrência dos sinistros de trânsito. Os elementos viários, a via, quais são as partes dela, né? É, que, quais são as questões, as características da via que mais impactam na segurança, mais provocam sinistros de trânsito? Segundo o Nodari, uma pesquisa de 2003, há 13 principais indicadores contribuintes para a ocorrência de acidentes viários, né? Indicadores viários que contribuem para a ocorrência dos sinistros, no caso. Perdão pelo termo aqui defasado. Os defeitos superficiais, né? Na camada de rolamento, limite de velocidade, interseções, como elas são, a geometria entre elas, né? Se são semaforizadas, se não são semaforizadas, se é um entroncamento de BR, qualidade ali da geometria viária para garantir um fluxo seguro dos veículos para as direções que eles vão tomar. Número de faixas de rolamento, né? Vai indicar ali capacidade de uma via de receber com a quantidade de veículos que pode trafegar ali, né? Em segurança, ao mesmo tempo. Quanto mais veículos, mais faixas, mais veículos vão passar ali numa unidade de tempo, né? Numa seção viária. Largura das faixas de rolamento, cada faixa, qual que é a largura dela. E acostamento, né? As extremidades da via, né? Os acostamentos, são ali os espaços para manobras emergenciais, né? Ali, paradas de emergência, problemas, é o acostamento, né? Raios de curvas, as curvas que nós fazemos no nosso tráfego cotidiano, né? Nós giramos a roda do veículo e ele passa a trafegar no movimento curvilíneo, né? Passa a vencer ali uma curva, tem uma trajetória curvilínea. Curvas horizontais são essas curvas. Valor de resistência à derrapagem, que é a própria microtextura, né? A derrapagem, o valor de resistência à derrapagem da superfície da via.
e as condições de drenagem superficial, que são a macrotextura, né? Porque, segundo o estudo do Guerreiro Matos, a macrotextura que justamente essa imagem está ilustrando para a gente. Um ensaio que vai determinar o valor de macrotextura naquele momento da superfície do pavimento. Macrotextura seria o elementos em maior, elementos maiores, né, da nossa via, determinando os vazios entre as partículas, os vazios, que podem determinar também a qualidade da drenabilidade do nosso pavimento. Então tem uma relação entre o ensaio da mancha de areia, que avalia a macrotextura, nossa macrotextura, com o fator drenabilidade. Então é importante guardar essa relação. Drenagem superficial, na macrotextura, né? Estão fatores, escalas estão relacionadas, né? Segundo o estudo. E a sinalização, etc. Né? Vários outros ainda, alguns, mas esses são os principais. No entanto, olha só que interessante, apenas três deles são variáveis ao longo do tempo, que são a própria microtextura, que nós comentamos, né? Que influem na textura do nosso pavimento, na aderência, a microtextura, que é o nosso VRD, valor de resistência à derrapagem, né? A macrotextura, né, do pavimento e os defeitos superficiais na camada de rolamento. Esses defeitos que nós vemos aí macroscopicamente, né? Que nós vamos, inclusive, problematizar mais à frente, uma, um estudo mais detalhado do que a textura do pavimento, e que existem mais escalas de avaliação, e essas que vão uma outra escala que vai nos mostrar, né, qual que o que são essas patologias que nós vemos a olho nu, né, macroscopicamente. E aí, com vistas a resolver os problemas nas seções viárias e melhorar, aumentar a segurança, nós temos aí a adoção de medidas reativas e proativas de melhoria, né? As reativas são aquelas, né, que nós temos que esperar que sinistros ocorram naquele local da via, para que nós possamos intervir ali e avaliar quais são os problemas aquele trecho está apresentando. E as proativas, já ao contrário, você vai avaliar antes mesmo que qualquer sinistro ocorra, as seções viárias vão detectar tecnicamente onde que há problemas, onde que não há, e intervir nos locais em que há problemas. As reativas você só intervém depois que os sinistros ocorrem. E as proativas você irá intervir antes mesmo que eles ocorram, garantindo aí uma monitoração mais precisa e, e clara, né, e dinâmica dos sistemas de transportes, né, do seu pavimento, da sua via, certo? Então, esses são os elementos principais que contribuem para a ocorrência de sinistros, no caso, os elementos viários. E o ensaio de mancha de areia, né, para avaliação da macrotextura do pavimento. Bom, seguimos então. Vamos encerrar com este modelo por enquanto. Eu quero começar com este modelo de previsão de sinistros baseados em elementos de curvatura viária, que já vem aí alguns modelos que nós vamos ver como a, aliar de forma multidisciplinar via mais veículo, né, vai nos entregar aí resultados extraordinários, né, para fazer engenharia de transportes com muito mais senso crítico, critério e dados concretos, não apenas normas que seguimos de olhos fechados, correto? Então, nós temos uma imagem aqui para ilustrar, né, um acidente ocorrido em Gramado, na curva da Santinha, rodovia RS 115 do quilômetro 31. É um portal ali, é fácil e tem essa imagem. Os modelos aqui evidenciados na sequência, né, são úteis para projetistas melhorarem as condições, né, do complexo viário, baseando-se nas variáveis que contemplem o sistema como um todo, né, completo. Ambas as metodologias reativas e proativas que foram trabalhadas e comentadas agora há pouco são aqui aplicadas nos modelos matemáticos, né? Tem modelos que têm metodologias pré e reativas e proativas combinadas, tem modelos que são mais proativos, né? E etc. Modelos de projeto, né? Essenciais aí para o projeto de uma via com normas de segurança.
E as normas nós vamos ver de onde que elas provêm, as variáveis que influenciam nelas, né? Em vez de apenas gravar números, faixas de valores caso a caso, mas entender como que o modelamento funciona, fazer uma análise quantitativa, não atribuir valores às variáveis, mas identificar como que a variação delas implica na alteração da segurança do sistema, como que a influência de cada elemento está contribuindo para a variável, para o valor final do nosso modelo. Então, Federal Highway Administration, né, FHWA, FHWA, né, realizou um estudo, né, que culminou nesse modelo que define essa parte do nosso conteúdo, né, esse modelo matemático baseado em elementos de curvatura viária. Então, vamos comigo que modelos da realidade são muito grandes, parecem complexos, mas só que nesse caso aqui, nós só temos vários elementos aí que em estudos mais sérios, estudos mais longos, identificaram que esse é o melhor modelo, né? Temos valores constantes, temos valores que são variáveis, né, e tudo mais. A Federal Highway Administration elaborou esse modelo apenas contextualizando no caso dos sinistros que aconteceram em Washington, né, durante o período de 5 anos. Então vamos para o começo. Né, indica de forma intuitiva aqui o nosso número total de sinistros na curva durante 5 anos. Então, já identificamos aí uma estratégia reativa. Nós observamos o que ocorre durante esses 5 anos, né? E aí, a partir disso, nós estudamos ali também também metodologias proativas, que nós vamos até a via, identificamos, essa seção aqui está com uma curvatura que quando o veículo vai fazer a curva, ele não tem tempo suficiente de completá-la sem que ocorra uma colisão frontal, por exemplo, né? Então, esse A é o nosso número total de sinistros durante esse período de 5 anos. Passou aqui sem querer. É o número total de sinistros durante o período de 5 anos. O A é igual. Temos aqui empacotado toda essa informação. 1,552 é um valor constante, multiplica L, que é o comprimento da curva em milhas, que os Estados Unidos utilizam unidades diferentes das nossas, mas basta fazer as conversões desejadas e chegamos ao valor que precisamos. Em milhas, 1,552 vezes o valor L, comprimento da curva em milhas, né? Qual que é o comprimento da curva? Onde que ela começa e onde que ela termina, né? Quando que a via começa a ter esse grau de curvatura e quando esse grau de curvatura termina e a via volta a ter um traçado mais reto, né? Por exemplo, basicamente essa é a ideia. Multiplicado por V, o volume de veículos nos dois sentidos em 5 anos. Qual que é o volume de veículos que trafegou nos dois sentidos durante esse período de 5 anos, né? E aí sim, nós temos uma soma com a parcela 0,014 multiplicado por D, que é o nosso grau de curvatura da via, que é aí nós abordamos. A grau, quando que ela começa a curvar, quando que essa curvatura termina. Existe uma curvatura da via, dessa parte da via, você realizar a curva horizontal, né, que tem esse grau de curvatura, né? Multiplicado por V novamente, né, que é o que lembra o que é? Volume de veículos nos dois sentidos em 5 anos, esse período de 5 anos. Menos 0,012 multiplicado por S. O que seria esse S? Vamos lá, vamos devagar. O S é a presença ou não de curva em espiral, que é um formato geométrico de curva simétrico, né? Que faz um formato literalmente parecido a uma espiral, né? Para garantir que os raios sejam menores da curvatura da via, o motorista tenha mais segurança numa trajetória mais alongada, mas com maiores raios de curvatura. Você tem mais tempo de fazer a curva, logo a curvatura ponto a ponto é menor, você tem que realizar. Então a curva em espiral sim, um mecanismo aí, de certa forma, proativo, né? Promoção da segurança, que você já estabelece aí um formato que vai aumentar, vai diminuir a possibilidade da ocorrência de acidentes. Para
S igual a 1 se esse formato espiral for adotado na seção viária, e S igual a zero caso o contrário. Então, se for zero, ó, já fazemos análise quantitativa aqui de cara. Se for zero, pense em um número zero multiplicado por outros números. Todos esses números da parcela serão zero. Então, essa parcela transforma-se em zero, né? Deixa eu até fazer aqui. Se a curva não for espiral, essa parcela é zero, toda essa. Então, ficamos apenas com essa. 1,552 vezes o comprimento da curva em milhas, vezes o volume de veículos nos dois sentidos, né? E temos essa última parte aqui. É sim, um modelo grande, mas um modelo que modela a realidade, o que é o mais importante. A precisão técnica é extremamente relevante e maravilhosa, né? Subtraímos este valor dentro do colchete de 0,978, né? Quase um, né? Quase a unidade do valor que se multiplica, mas não vai se multiplicar no caso. 0,978 é um número menor do que um. Está sendo elevado a W menos 30. W é o quê? A largura da rodovia, considerando o acostamento em pés. Então, a largura considerando esses valores de fora aqui, tá vendo? Fora dessa linha branca aqui, temos o acostamento. De lá também tem esse metro. Então, toda essa largura, né, do offset. O offset é o quê? Onde começa, né? Onde nós vamos começar toda a extensão horizontal da via, né? Qual que é a largura dela? A via se estende no sentido, na direção que o carro percorre, mas ela tem uma largura, né? O número de faixas do acostamento ao outro acostamento é a largura dela. É essa largura que estamos falando. Em pés, que é a unidade que esse modelo utiliza. Largura dela no acostamento em pés, né? Então, elevado a W, que é essa largura, menos 30. Então, se nós formos fazer outra análise quantitativa nessa parcela, quanto maior for esse W, né, subtraído de um valor constante, o valor vai ficando maior, né? Nós temos, sei lá, por exemplo, considerando aí 100 pés, né, de largura, 100 menos 30, 70, 110, vai ser 80, 120, vai ser 90, 130, vai ser 100, ó, e aí vai aumentando. Quanto maior for o W, né, esse expoente do 0,978, esse expoente aumenta. E um número menor que um, pensemos bem, elevado a um número cada vez maior, vai nos voltar a um número cada vez menor. Então, quanto maior for esse W, né, quanto maior for a largura da rodovia, menor vai ser esse número, né? Então, nós vamos ter um número menor sendo subtraído dessa parcela aqui toda, logo nós acabamos tendo um valor maior de sinistros. Olha só que interessante. Então, quanto maior a largura da via, se formos fazer essa análise aqui, menor será esse número. Menor será esse número. Então, subtraímos de um número menor. Logo, como estamos subtraindo de um número menor, este número aqui acaba ficando maior, né? Agora, quando o W vai, tudo constante, o W vai reduzindo, né? Que é a largura da rodovia. O W reduz, subtraído de 30. Esse número aqui não vai ficar tão pequeno quanto ele ficaria com Ws maiores, né? Número menor que 1 elevado a um número menor acaba sendo um número maior, né? Então é importante fazermos essas análises, né? Esse L, né, o comprimento da curva em milhas. Existe uma relação diretamente proporcional aí, né? Maior o comprimento da curva, com tudo constante. Aumenta o comprimento da curva, esse A também vai aumentar. É multiplicado aqui. L é multiplicado por V, o volume de veículos, né, aumenta, tudo constante, aumenta o A também, né? É um modelo complexo, mas se analisamos parte a parte, as coisas vão ficando mais claras um pouco, né? Claro que existe uma necessidade de um estudo técnico bem mais aprofundado que isso, mas apenas para pegarmos uma ideia mais aprofundada aqui neste modelo de previsão do número total de acidentes, número total de sinistros, baseado na elementos de curvatura, né? Comprimento da curva, volume de veículos em dois sentidos aqui em 5 anos, grau de curvatura, largura da rodovia considerando acostamento em pés
e a presença ou não de curva em espiral, que é esse nosso S aqui. S igual a 1, o valor vai ser 0,014 vezes D vezes V menos 0,012 vezes V, porque 1 multiplicado por qualquer coisa é essa mesma coisa. Zero vai anular toda essa parcela, então vai ficar apenas essa. Aumenta o volume, aumenta o A, aumenta o L, aumenta o A, e aumenta o W, né, que aumenta a largura da rodovia, né, vai acabar diminuindo esse número aqui, né, então subtrai de um número menor. Interessante, né? Então, tendo analisado com calma este modelo, nós temos um insight novo aqui. O estudo de Gautier, 1993, né, e o coeficiente de atrito transversal, né, que é uma questão importante aí. Coeficiente de atrito transversal. Nós vamos entrar em atrito logo já, na próxima aula, mas apenas para ter um insight final na aula atual, né? Eu vi que vai em 2004, né, associa um outro estudo, né, de Elvik e VAR, de 2004, associa o raio de curvas horizontais e número de feridos em acidentes das rodovias da Noruega. Esses são autores noruegueses. E no caso, quanto maior o raio da curvatura, quanto maior o raio das curvas, menor o índice de acidentes. Então, maior o raio, né? Aí, ao centro da trajetória curvilínea está cada vez mais distante da curva, ela tem um grau menor de curvatura, né? O carro tem mais tempo, naquele mesmo princípio da de espiral, né? Uma curva simétrica tem mais tempo para o móvel realizar a curva, uma curva em formato de uma minhoca, assim. Tem um formato clássico de curva em espiral, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas, no caso, quanto maior esse raio, né, maior a extensão também desse elemento aqui, que é o comprimento da curva. Menor o índice de acidentes, só que interessante, relação direta. Maior o raio da curva, menor o índice de acidentes. E os estudos de Gautier nos mostram que maiores valores de coeficiente de atrito transversal impactam em menores taxas de acidentes, né? Maior o coeficiente de atrito transversal impacta em menores taxas de acidentes nos pavimentos molhados. Então, quanto maior o coeficiente de atrito transversal, menor a taxa de acidentes nos pavimentos molhados nessa decorrência direta, né? Valores inferiores de coeficiente de atrito transversal a 0,55 tem um impacto maior na segurança viária. Então, se nós pararmos para analisar, no caso aqui, existe um gráfico para esse modelamento, né? Existe um gráfico para esse modelamento, estou caçando aqui este gráfico. No caso aqui do equivar a influência do raio da curva no índice de acidentes, né? Quanto maior o raio da curva, menor o índice de acidentes, né? Em milhões de veículos por quilômetro, né? No caso daqui do nosso estudo do Gautier, em 93, o coeficiente de atrito transversal, né? O número de acidentes, quanto maior a taxa de acidentes, menor o coeficiente de atrito. Então, menores coeficientes de atrito, que vamos aqui no sentido para a esquerda aqui, né? O mouse está indo. Vocês veem que o eixo Y aumenta, que é justamente a nossa taxa de acidentes, né? Veículos por quilômetro por ano, a taxa de acidentes dos veículos. Valores menores que 0,55, esse valor aqui que eu estou circulando com o mouse, vocês percebem que o aumento de acidentes é sensivelmente maior. Agora, passando desse limiar aqui, né, a redução da taxa ela é menor. Então, aumenta-se muito a taxa com valores menores de 0,55 de CAT, coeficiente de atrito transversal, né? E para valores maiores, que serão 0,55, a redução não é tão expressiva, né? Quanto no caso ocorre quando ele aumenta antes desse valor. Então, dados aí importantes, né? E vamos problematizar esse conceito do transversal, né? Perdão, aqui, esse conceito do transversal. Mas por enquanto, vamos encerrar a nossa aula e na próxima daremos sequência nesta nova modelagem, projeto de curvas.
Obrigado pela sua atenção. Espero que o conteúdo tenha sido estimulante, interessante para projetistas, para pessoas leigas, para pessoas interessadas na área de qualquer forma que seja. Se você gostou desse conteúdo, foi passado, curta o vídeo, inscreva-se no canal, que mais conteúdos serão criados. O projeto, a ideia é expandir a área tecnicamente com dados aí que qualquer pessoa possa aprender, né? Trazer essa conexão entre academia e sociedade e a engenharia de transportes expandir para a população em geral. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.